quando que o Lula não critica. Eu queria só dizer isso, né? Porque sempre que ele abre a boca para falar dos Estados Unidos, é sempre para vir uma besteira, né? É impressionante. Então, esse é o primeiro ponto. Aliás, a sua mulher também, né, Lula, quando mandou aquele F-word lá pro Elon Musk, etc. Então, não é verdade, ele critica e critica sim. Então, além de tudo, mente, né, cara? É impressionantemente que nem sente. E segundo, olha o tanto de coisa que ele coloca nesse bolo. Eles fazem guerra. Que tem a ver uma coisa com a outra? Então, mas é impressionante como que o Lula saiu aqui na defesa do Moraes, porque ele deu ordens claras, né, para o Itamaraty defender o STF. E o que a gente viu do Mauro Vieira, né, do nosso ministro de Relações Internacionais, o que a gente viu de posicionamento semana passada, foi tudo muito brando, né? Foi de que, olha, a gente não vai intervir, uma decisão, por exemplo, sobre visto, é uma decisão soberana de cada país. Então, a gente viu tentando colocar, né, água ali na fogueira, não botar gasolina, e agora o Lula vem nesse encontro botando gasolina. Porque o que ele está dizendo aqui, Adriana, é muito grave. Ele está dizendo que quando vierem as sanções, e vão vir, né, vão vir pelo teor dessa carta, da maneira como eles mostram, como eles foram agredidos, que o Brasil pode sim tomar consequências. Isso aí pode afetar nós todos, né? Pode afetar a nossa economia. Então a gente não sabe até onde isso pode ser escalado. E pelo visto, por essa fala do Lula aqui, pode ser bastante escalado. Agora, por fim, só a questão do Senado. Eu fico me perguntando quem que o Lula vai escalar aí com esse time aí do Senado. Porque está muito claro, né? Todos eles já descobriram que a principal eleição no ano que vem é a do Senado Federal. E, Paula, eu acho que o presidente vai ser muito importante, sim, por indicar os ministros, né? Isso também vai ter que passar pelo Senado, mas eu acho que o Senado ele tem um papel mais importante ainda, que é colocar freio nos abusos que já foram cometidos. Eu vejo muitas pessoas que falam, tem muita gente que já se deu conta de que arbitrariedades estão sendo cometidas, de que o STF passou por cima de todos os poderes, mas ainda tem muita gente que acha que isso vamos dizer assim, é um deslize, né? Não entendeu ainda a gravidade do que está acontecendo. Então, por isso que é tão importante, sim, a gente ter um Senado de direita. E eu acho que a pergunta mais relevante, eu já falei aqui, é: você é a favor ou contra o impeachment de Alexandre de Moraes? Essa é a pauta do próximo Senado Federal. Tem que ser. Que é o quê? Que a gente precisa fazer isso para apagar essas arbitrariedades todas que foram cometidas e a gente voltar a ter, de fato, liberdade de expressão no nosso país. Gente, hoje a maioria da população, mais de 60%, já disse que não tem coragem de dizer aquilo que pensa, que não tem coragem de criticar uma autoridade. Então, o grande estrago já foi feito. É preciso, sim, um Senado com coragem. Por isso que eu falo, é a eleição muito mais importante, ela é mais importante do que a eleição presidencial. Os ministros do Supremo sabem disso, né? E o Lula está aí desesperado tentando arrumar nomes. Está brigando com a Haddad para que ele saia pelo Senado, aqui por São Paulo, e assim ele está fazendo em diversos estados. Eu fico só na dúvida se eles têm esses nomes, porque quando a gente olha à direita, né, em diversos desses estados, a gente vê que, bem ou mal, temos o Bolsonaro nomes, tem, né, muitos, né? E eles estão tentando fazer isso, com que em cada estado tenham pelo menos 2 nomes fortes da direita concorrendo. Agora, quem vão ser esses nomes, né, do Lula? E tanto que o STF mesmo já saiu em campo, indo atrás dos governadores e pedindo que os governadores de esquerda saiam como candidatos ao Senado. Já saiu dizendo que o Senado é muito mais importante que governos de estado. Então, assim, tá muito claro para eles que a água que o negócio não tá mole, todos, não, né? Exatamente. Para nós, para o governo Lula, para o próprio Supremo, não à toa a gente bate nessa tecla com frequência. Só trago, então, a aspas do Lula no evento defendendo Alexandre de Moraes completa. Os Estados Unidos querem processar Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Ora, que história é essa? Se os Estados Unidos querem negar alguma coisa, criticar a justiça brasileira, eu nunca critiquei a justiça deles. Eles fazem tanta barbaridade e eu nunca critiquei. Faz
faz tantas guerras, o português é uma beleza, é aspas aqui, hein? Matam tanta gente porque eles vão querer criticar o Brasil. Seguindo adiante, ainda no tema, o ministro Alexandre de Moraes mandou então o Itamaraty ajudar a PGR a investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O órgão deve monitorar passo a passo do parlamentar lá na capital norte-americana. A ordem do magistrado, contudo, tem causado mal-estar no Itamaraty, porque, diz o Itamaraty, não é nossa função. Já foi em outros tempos no Brasil, disse um diplomata que não quis se identificar à revista Veja. Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista bastante completa à Veja, falando, né, sobre as atividades nos Estados Unidos, a importância dessa participação dele por lá e alguns dos efeitos que a gente já começa a sentir, né? Paula, rapidamente, pra gente ir nessa? Quem lembra que quando o Lula estava preso, diversos petistas, né, toda aquela galera que queria que o Lula fosse solto, tá? Eles foram em tribunais internacionais, eles foram para outros países pedir ajuda, falar que o Lula era um perseguido político, que não tinha que o processo era ilegal e não sei o quê. Falaram e não deu em nada. Vocês viram que não deu em nada. Por quê? Porque ele teve um processo legal. Porque tinha crimes ali. Porque ele foi condenado baseado em provas. Porque havia sido realmente roubado o povo brasileiro com o Lula, com as estatais e a Petrobras. Então, tinha prova mesmo. Agora, o Eduardo Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos tentar fazer a mesma coisa. E por que está dando resultado? Porque tem embasamento. Porque teve crimes aqui mesmo, né? O STF praticou diversas ilegalidades que os Estados Unidos estão acatando. Gente, o Eduardo Bolsonaro, ele não tem poder de falar para o Trump, você tem que fazer isso, tem que fazer tal coisa. O que ele pode fazer, aconteceu isso, isso e isso. Vocês acham que isso é ilegal? Isso pode ser feito? Uma pessoa presa injustamente, morreu na prisão, isso pode acontecer? O STF tentou censurar pessoas nos Estados Unidos. Isso pode acontecer? E baseado nas leis dos Estados Unidos, eles vão decidir se sim ou não. E eles estão decidindo que sim. Realmente, isso tudo aconteceu e isso tudo é ilegal. Então, isso aí é só o Lula tentando tapar o sol com a peneira, o Alexandre de Moraes desesperado por ajuda, só que o Itamaraty está falando, não, isso aí eu não posso fazer nada. Você que fez as coisas erradas aí. Eu não posso fazer nada em relação a isso, né, Adri? E a gente... fala, só um ponto. É gravíssimo. Claro. É gravíssimo. O que a gente está vendo é um desconforto generalizado dentro do Itamaraty, né? E a gente está vendo diplomatas se pronunciando, dizendo assim, isso não é o nosso papel, isso foi em outras épocas. Eles estão se referindo à ditadura. Então, eles estão falando o seguinte, monitorar pessoas ali, a gente fazia naquela época, né? Agora, a gente não vai se prestar esse papel. Olha a crise de diplomacia que o governo Lula está colocando a gente. É tão grave que o próprio Itamaraty está dizendo, não, peraí, isso aqui não é o nosso papel. Então, gente, assim, não é pouco, entendeu? Olha o que está acontecendo, né? Essas notícias são gravíssimas. Primeiro, essa carta que veio dos Estados Unidos ensinando o beabá para Alexandre de Moraes, ou qualquer ordem que você faça que tenha que ser cumprida aqui nos Estados Unidos, você tem que procurar a nossa justiça. Você não consegue um juiz do Brasil, né, dar ordem na justiça americana. Precisa enfrentar um trâmite aqui. E eu não estou nem dizendo se você está certo ou está errado. Estou dizendo que você não procurou as vias que deveriam ter sido procuradas. Ou seja, você em nenhum momento entrou em contato com a justiça americana. Isso é gravíssimo. E agora a gente está vendo essa ordem louca, né, do próprio STF. Olha isso, como é que o STF, via Lula, como é que o STF vai até o Itamaraty? Olha o que a gente está vendo. Dizer que você tem que investigar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, olha a gravidade de uma denúncia como essa. Gente, um parlamentar que está exercendo o seu papel, depois daquele absurdo da PGR e desse processo, né, para investigar o Eduardo, e a gente vai ter essa semana, né, agora no dia 5, já na quinta-feira, depoimento do Bolsonaro. Olha o que o Brasil está se envolvendo, né? Então, assim, é realmente isso aqui, olha, envergonha demais. Eu queria só, antes da gente passar para o próximo assunto, ler alguns comentários aqui que me chamaram a atenção. Nossa, eu tô... Que aqui o pessoal falando, não podemos eleger nenhum candidato ao Senado que seja apoiado pelo descondenado. Presta atenção, população, é isso aí. Concordo, Marina, mas além de um Senado com coragem, é preciso principalmente ter integridade, senão não adianta. É exatamente isso. Porque o que a gente está vendo? A gente viu o Mota
prometer que ia pautar a anistia, né? Alguns compromissos ali importantes que foram combinados e que agora eles estão passando por cima. Por quê? Porque não adianta ter rabo preso, porque acaba que o STF põe os caras... É isso que está acontecendo. Deixa o nosso Congresso de 4, como está acontecendo. Então, a gente tem um monte de senador aí que não tem coragem de enfrentar. E o que eu estou vendo de importante também é que antes o Senado, o Congresso não parecia tão, vamos dizer assim... Eles não pareciam... Eles estavam deixando a coisa passar. Dispostos a enfrentar. Estão dispostos, mas porque não pareciam incomodados. Agora a gente vê que eles estão incomodados, né? O voto do Ramagem, né? O voto ali do Ramagem de que ele não poderia ser jogado, a anulação, foi por uma maioria absoluta ali, muito, muito forte. Então, assim, tá muito claro que diferente de antes, né? Antes os congressistas estavam vendo assim, tudo bem, é uma caça à direita, né? É uma caça à direita... E estavam deixando correr. Agora eles estão vendo que pau que bate em Chico, bate em Francisco, que qualquer um ali, né, pode ser perseguido. Eles estão vendo a dimensão que a coisa está tomando, eles estão vendo o tipo da coação que está sendo feito. Eu acho que o que acabou acontecendo com o Mota, de ser chamado naquele jantar ali, e tudo que virou depois, acendeu um alerta importante de que qualquer um deles pode estar nessa mira, né? As perseguições ao Congresso, o jeito que eles têm passado por cima do Congresso. Então, hoje, eu posso falar isso com segurança, que a maioria, hoje em dia, me parece, dos congressistas, eles estão desconfortáveis. Agora, por que eles não vão para cima? Por quê? Porque boa parte deles tem alguma ação que está rolando no STF. Então, é muito importante, sim, que você tenha gente com coragem, que tenha essa pauta, mas que também não tenha rabo preso, senão não adianta nada. Pois é. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.